Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E também, você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball? Não sabe o que está perdendo. Nele você tem acesso a tabelas de campeonato, dados estatísticos, notícias do futebol brasileiro, sul-americano e europeu. E o mais legal, você pode assistir ao vivo e de graça todos os jogos do campeonato alemão. Você também pode personalizar o aplicativo com seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda notícia do Gigante da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. O aplicativo é 100% gratuito e é um dos mais baixados de futebol do mundo. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, vamos começar o vídeo aqui com um trecho da apresentação do nosso novo atacante Juan Cruz. O Paulo Brax pediu a palavra e discursou por mais ou menos 6 minutos falando sobre o balanço da janela de transferências que foi fechada internacional e também as contratações do Vasco até aqui na temporada. Falou da possibilidade da contratação de reforços e fez uma análise. Eu vou dar um pouquinho de contexto aqui, porque eu acredito que essa fala dele mais extensa tem um motivo, e eu vou explicar por quê. Começaram a sair algumas matérias falando sobre o elenco do Vasco, inclusive uma matéria feita, eu não vou me recordar exatamente quem foi que fez o levantamento, até de forma errada. Fizeram um levantamento que o elenco do Vasco teria 37 jogadores, quando na verdade ele tem 34. Eu tenho a minha planilha atualizadinha aqui, eu já vou trazer para vocês, e com alguns jogadores do Sub-20 que dão uma puxada para baixo. Mas o ponto não é nem esse. Colocaram como se o Vasco estivesse montando um Sub-23, e o Paulo Brax, né, meio que se incomodou um pouco com isso. Então ele aproveitou para discursar sobre alguns temas. Eu vou deixar com vocês o Paulo fazendo o balanço dessa janela de transferências do Vasco do início do ano até aqui, e depois da explanação dele, eu pontuo algumas coisas que eu achei importantes nas falas dele. Então com vocês agora, Paulo Brax, em entrevista coletiva na Vasco TV. Pedi para falar um pouco antes aqui da apresentação do Juan, o nosso 14º reforço, porque ontem se encerraria a janela de transferências, janela nacional que foi estendida mais 15 dias e a janela internacional que foi fechada. E eu acho prudente e necessário e adequado fazermos um balanço dessa janela. A janela de transferências se iniciou no dia 10 de janeiro e se encerraria ontem, 4 de abril. Então, fazendo uma projeção aqui do dia 10 de abril, 4 fecha internacional, 20 fecha nacional, mas fazendo uma projeção de 10 de abril, para fazer uma conta fácil, nós estamos falando de 90 dias de janela. Estamos falando de 3 meses de janela de registro aqui no Brasil. E em 90 dias de janela, o Vasco realizou 14 contratações. Não quiser contar o Andrei como uma contratação, pela saída e pela entrada, vamos falar de 13. E uma conta simples de 90 dividido por 14 ou 13, nós vamos encontrar menos de 7. O que significa dizer que o Vasco contratou um jogador por semana, um reforço por semana na janela de contratações. E o perfil desses reforços, desses 14 reforços ou 13 reforços, nós temos 70% desses jogadores acima de 25 anos, numa idade que a gente entende dentro do futebol como uma idade que a gente espera o pico de performance do jogador. O que também significa que abaixo dos 25 anos ou dos 24 anos a gente tem um processo de adaptação do jogador ao profissional, ao futebol profissional,
um processo ainda de maturação física, mas um processo de adaptação ao profissional. E a gente contratou 4 jogadores nesse perfil, abaixo de 24 anos. A maioria dos nossos jogadores, então, dentro da nossa janela, acima de 25 até 29. Hoje o elenco do Vasco não tem mais do que 2 jogadores, 3 jogadores, um com contrato encerrando em abril, acima de 30 anos de idade. Um elenco novo. E dentro do nosso elenco hoje, a gente praticamente podemos cravar que a gente tem ou o jogador contratado esse ano, ou o jogador de base, ou o jogador formado pelo Vasco. E dentro do projeto que hoje vigora no Vasco, um projeto do grupo, um projeto da 777, um projeto do Vasco, a gente tem a necessidade de desenvolver esses jogadores. A gente tem como um dos perfis do nosso trabalho o desenvolvimento desses atletas de base. É o desenvolvimento de um Paulinho, de um Lincoln, de um Riquelme, de um Barros, de um Rodrigo, do Galarza, do Marlon, do próprio Andrei, do Peck, do Figueiredo, do Eric Marcos, do Egnaldo, do Rayan, do Matheus Ferreira, do Felipe. São atletas que a gente vai trabalhar muito para desenvolver, porque é o futuro do Vasco. É o presente e é o futuro do Vasco. Então, eu acho importante a gente fazer esse balanço da janela, que não é um fechamento de janela, porque com prazo ainda para contratar, a gente ainda busca, com a janela aberta, 1 ou 2 peças que podem ou não chegar, porque um jogador não necessariamente vem contratado porque a gente quer que ele seja contratado. Existem vários fatores que impedem uma contratação. Então, o elenco não está fechado, mas todos os jogadores que vieram para o Vasco vieram com a convicção nossa de serem jogadores aptos para jogar no Vasco, para auxiliar o Vasco nesse novo processo, nessa construção de elenco, não é uma reconstrução, mas é uma construção de elenco, e para ajudar a desenvolver os jogadores de base. Então, esse é o nosso elenco hoje do Vasco, esse é o nosso perfil, esse é o nosso balanço do que a gente fez desde o dia 10 de janeiro. Não estamos aqui para contratar volume, não estamos aqui para contratar jogadores a esmo, jogadores que não vão contribuir para o projeto do Vasco. Isso demanda tempo, então são 3 meses ou 4 meses do ano de trabalho que demanda tempo, e nós vamos manter o nosso objetivo de ser competitivo, de ser sólidos dentro do nosso ano de 2023, que não se exaure no ano de 2023. O projeto do Vasco não é para 2023. O projeto do Vasco se inicia em 2023. Então, é o primeiro ano deste novo processo, é o primeiro ano de vários que a reta vai ser cumprida, seguida e com muita convicção nos passos que estamos fazendo. Então, acredito que era necessário, adequado, fazer esse balanço, fazer essa análise, e eu agradeço a todos pela atenção. Bom, pois bem, primeiro ponto a ser falado sobre o Paulo aí na sua explanação foi a média de idade dos jogadores contratados. O Vasco contratou até aqui 13 jogadores. O André eu tirei fora, como ele mesmo falou, porque é um jogador que já estava aqui, voltou por empréstimo e já está saindo em junho. Então vamos falar dos contratados de fato. 13 foram eles: Pedro Raul, Léo Pelé, Lucas Piton, Orelhano, Pumita, Robson Bambu, Patrick de Luca, Jair, Ivan, Léo Jardim, Capasso, Paulo Henrique, Juan Cruz, tá? Esses foram os 13 reforços do Vasco. Vamos falar da média de idade? Como tem jogadores aniversariando do decorrer do ano, eu já vou considerar a idade que todos terão ao final do ano. Alguns já fizeram aniversário nessa temporada, outros não. Então vamos lá. O Pedro Raul, ao final da temporada, terá 27 anos de idade. O Léo Pelé completou o aniversário já, tem 27.
Piton completa 23, acho que em novembro. Vou falar a idade que ele vai ter no final do ano. Piton 23, Pumita 26, Robson 26, Patrick de Luca 23, Jair 29, Ivan 26, Léo Jardim 28, Capasso 27, Paulo Henrique 27, Juan Cruz 22. Veio do Santos, faz 22 agora em abril. É o único jogador que vai ter 22 anos. Se você soma a idade de todo mundo, vai dar 334. Divide isso por 13, que foi a quantidade de jogadores contratados. A média de idade dos jogadores contratados dão 25,6, que é uma excelente idade de jogador. Não tão novo, né? 20, 21, 22. É aquele cara que está ainda ali nos primeiros anos de profissional. Não é o cara de 32, 35, 37. E também é um cara no meio termo. O ápice do jogador normalmente é nos 26 a 28 anos de idade. Então você está ali com jogadores bem mais ou menos nessa idade. Se você pega, por exemplo, o time que o Flamengo monta em 2019, a maioria tinha essa faixa etária de 25 a 27 anos de idade quando foram contratados. Beleza? Então temos que concordar. Essa primeira parte aí da análise dele tá correta. Ele não montou um time sub-23, tá? E aí o segundo ponto que ele comenta é a questão de jogadores que estão hoje no elenco do Vasco, ou são jogadores contratados em definitivo, ou são jogadores cria da base. E ele também está correto. O Vasco hoje tem apenas 2 jogadores no elenco emprestado. E os que já estão sob contrato, a grande maioria é tudo realmente formado na base. E aí a gente tem que entender que a empresa que adquiriu a SAF do Vasco, ela tem um projeto. Qual é o projeto dela? Esportivo e também de desenvolvimento de jovens jogadores para naturalmente fazer recurso e caixa depois com isso. Então o Vasco vai priorizar muito jogadores da base. Como eu falei para vocês, hoje o Vasco tem 34 jogadores no elenco. O Laranjeira foi emprestado, mas isso é um tema para o próximo vídeo. São esses jogadores no elenco. 3 goleiros. Ivan, contratado. Léo Jardim, contratado. O Ivan é um dos casos de empréstimo, pertence ao Corinthians, pode ou não ser comprado depois do empréstimo. Rolls, formado em casa. Laterais direito, Puma Rodrigues, contratado. Paulo Henrique, emprestado, pertence ao Atlético, também pode ser adquirido. É um dos poucos casos de jogadores por empréstimo. Gabriel Dias, em definitivo. Em definitivo, e esse não é cria da base do Vasco e deve sair no final da temporada. Laterais esquerdo, Lucas Piton, contratado. Paulo Vitor, está por empréstimo, um contrato que era ainda do ano passado. Edmar, não é formado em casa. E esse tem contrato até o final do ano. Riquelme, formado em casa. Zagueiros canhotos. Léo Pelé, contratado. Zé Vitor, base do Vasco. Zagueiros de perna direita, Manu Capasso, contratado. Robson, contratado por empréstimo, pelo andar da carruagem, a não ser que tenha uma grande reviravolta, não deve ficar. Miranda da base e Lincoln da base do Vasco. Volante, Zé Gabriel em definitivo, não é base do Vasco, tem contrato até o final do ano, possivelmente deve sair. O Andrei já está de saída, até aquele número de 34 vai cair para 32, porque o Andrei é certeza de sair 1º de julho, e o Andrei também sair agora, depois do mês de abril. Então aqueles 34 caem para 32 e devem chegar mais alguns jogadores. De Luca, contratado. Rodrigo, base. Barros, base. Jair, contratado. Marlon Gomes, base. Galarza, base. Meias, não tem ninguém, o Nenê tá no elenco, tá saindo. Atacante, de área, Pedro Raul, contratado. Eguinaldo, base. Juan Cruz, contratado por empréstimo junto ao Santos. Jogadores que atuam mais para aquele lado esquerdo do campo. Alex Teixeira, base do Vasco, e já estava aqui desde o ano passado. Figueiredo, Eric Marcos, ambos todos da base. Jogadores canhotos que jogam pelo lado direito. Luco Orediano, contratado. Peck, formado na base. Vinícius, que joga mais pelo lado direito, formado na base. Então, o Paulo Brax também falou uma verdade nessa explanação dele. E, de novo, casa com o que é o modelo de projeto da empresa 777, e foi um dos motivos da contratação do Maurício Barbieri, que ele é um treinador já acostumado a trabalhar com o clube empresa,
e é acostumado a lançar jogadores e desenvolver jogadores jovens. Ele lançou Vinícius Júnior, Paquetá e uma galera, por exemplo, na sua passagem lá no Flamengo, e outros tantos jogadores passaram na mão dele no período de Bragantino. Claudinho, Arthur, que está sendo vendido agora para o Palmeiras, e por aí vai, tá bom? Então essa questão do desenvolvimento de atletas já falei. Outra situação, ele informa que devem chegar entre 1 e 2 reforços até o final da janela brasileira. A janela internacional está fechada até o dia 20. Ele falou que pode ou não chegar. Por quê? Logo na sequência ele explica que não vai ser contratado jogador à toa. Se tiver dentro do mercado brasileiro agora disponível jogadores que podem chegar e agregar, serão contratados. Trazer por trazer para encher o elenco e falar que trouxe, isso não vai acontecer. E ele encerra com uma frase que é algo que eu venho falando para vocês aqui, pregando no deserto, já há um tempinho. O projeto não é para 2023, ele inicia em 2023. Quando fala que ele não é para 2023, não é que esse ano não importa, não é isso. É que não é tudo que está se desenhando tem que acontecer em 23, não. O projeto ele inicia em 23, a 777 tem as obrigações de injeção de grana nela no Vasco até 24 ou 25, acho que é 25, não tem exatamente qual é o ano agora de cabeça, tá? E esse projeto vai ser desenvolvido, tanto que tem mais 120 milhões para entrar em setembro, né? Que é o dinheiro que o Vasco vai utilizar na janela ali já do mês de julho, beleza? Então eu acho que o Paulo analisou bem, colocou bem as suas colocações, e em cima dos reforços, nós ainda queremos um jogador de peso para meia armação, jogadores de ponta um pouco mais decisivo, um cara para dividir a responsabilidade ali com o Rodrigo, talvez mais um zagueiro de perna esquerda mais experimentado para ser reserva do Léo e deixar o Zé Vitor com uma opção um pouco mais para trás, para ele se desenvolver com um pouco mais de tranquilidade. São ajustes pontuais, beleza? Mas vamos analisar os jogadores que chegaram? Pedro Raul, foi uma boa contratação. O Léo Pelé, foi uma boa contratação. O Lucas Piton, foi uma boa contratação. O Orelhano, até aqui não conseguiu colocar o seu potencial para fora. Teve alguns problemas físicos. Tá devendo, é o que a gente pode falar hoje. Mas eu acho que ainda vai render. Mas se for analisar esses 3 primeiros meses, tá devendo, mas eu sou favorável à contratação dele, apesar de agora não estar rendendo. O Pumita, ótima contratação. O Robson, eu acho que foi um erro, eu não teria contratado. Patrick de Luca, eu acho que foi um erro, eu também não teria contratado. O Jair não está performando aquilo que a gente imagina, mas até aqui eu acho que foi sim uma boa contratação. O Ivan, que a galera pede tanto para ser titular, foi uma boa contratação. O Léo Jardim foi uma boa contratação, seja para ser titular ou reserva do Ivan, dependendo da sua predileção. Foi uma boa contratação. O Capasso falhou feio lá no jogo do Flamengo, mas foi uma boa contratação. Paulo Henrique só jogou o amistoso do Atlético e entrou, não lembro em qual jogo, ele jogou um pedacinho, não deu para fazer uma análise legal dele ainda, mas pelo histórico dele e até pelo que ele demonstrou naquele jogo do Atlético, e ele vai ser reserva do Bambu, ou do Pumita na temporada. Acho que é um jogador que agrega, também não condena a contratação. O Juan Cruz é uma aposta, ele vem muito bem recomendado. Dá uma olhada na postagem do Santos, quando informa a saída do Juan, uma penca de torcedor do Santos reclamando que ele foi mal aproveitado e teve poucas oportunidades. O torcedor do Santos não gostou da saída dele. Eu já falei que eu traria um jogador mais pronto. Então eu coloco o Juan aqui como um jogador tarjinha amarela. Vamos botar como verdinho a galera que foi bem, vermelhinho quem foi mal e alguns sob observação. Dos 13 contratados, eu reprovei aqui 2 contratações, do Di Luca e do Robson. E coloquei aqui observações no Juan, por conhecer pouco, e no Orelhano, que eu gosto, acredito muito, mas até aqui não rendeu. 13 menos 4 dão 9. Você acertar em 9 de 13 contratações é um acerto muito grande e muito forte. E ainda assim, dentre as observações, tem o Orelhano, que eu acho que foi uma boa contratação, que vai demorar um pouquinho para render, né? E o Juan, que eu ainda não conheço. Você jogar até esses 2 pro bolo, pô, você de 13 acertar
entre 11 e 9, cara, é um acerto muito grande. Então eu fico otimista para a janela do meio do ano, que já é mais em cima de ajuste. Então, faltam peças, faltam coisas para acontecer, mas dá para se dizer com tranquilidade que o trabalho do Paulo Brax tem sido sim bem feito, beleza? Essa é a minha opinião, eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão, é só a minha opinião, tá? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você discordar, coloque a sua opinião de forma educada. Opinar no Brasil às esse parece que é crime, você tem todo o direito de pensar diferente, só acho meio bizarro esse clima bélico na hora de emitir opinião, né? Se tu pensa diferente de alguém, tu tem que vir xingando, falando um monte de coisa, beleza? Então é isso, galera. Fiz uma análise aqui nessa fala do Paulo, aproveitei e fiz um balanço da janela do Vasco até aqui, e logo mais no final da noite eu chego com a nossa terceira edição, beleza? Quem não baixou ainda o aplicativo da OneFoot, baixa, ele é 100% gratuito e você vai com certeza estar ajudando o nosso trabalho, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, nós estamos juntos, valeu, fui!